Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou aqui do Simplifica Med. Já pensou em tomar remédio para perder peso? Já fez alguma dieta maluca? Então assiste aí que hoje a gente vai falar sobre obesidade. Esse é o mal que todo mundo vê. Muitas vezes pode até diminuir a autoestima da pessoa. Então hoje a gente não veio falar sobre o padrão louco de beleza, sobre você ter o corpo ideal e sempre se imaginar como os blogueiros da internet. Hoje a gente vai falar sobre saúde. Então segue o vídeo que a gente vai falar sobre os parâmetros objetivos que os médicos utilizam, sobre o que é sobrepeso, o que é obesidade, o que é obesidade grave. Além disso, a gente também vai falar os males que a obesidade pode causar e também como a gente pode tratar isso. Porque é muito importante que você saiba não só se você tem a doença, mas também o que você pode fazer em relação a isso. Como eu sei se eu sou obeso, se eu tenho sobrepeso? Hoje em dia, nós temos diversos parâmetros, diversos métodos para analisar se a pessoa está em sobrepeso, está em obesidade ou se ela está dentro do peso ideal. Um desses parâmetros é a bioimpedância. Hoje em dia, a gente pode fazer ressonância magnética, tomografia, mas o que vocês têm que entender é que hoje a gente utiliza no cotidiano um método mais simples, que tem menos gastos, que é o IMC. O IMC, o que você precisa? Uma balança para saber seu peso e saber sua altura. Então, se você quer calcular seu IMC, dá uma chegadinha na farmácia, dá um migué, finge que vai comprar alguma coisa, se pesa e anota. É isso que você vai precisar. A gente vai colocar a tabela aqui para vocês sobre os parâmetros de IMC que determina sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Na verdade tem o grau 1, grau 2 e grau 3. Assim você consegue realmente saber se você está em obesidade, se você está em sobrepeso em relação à sua saúde. Não tem nada a ver com o padrão de beleza, como eu disse antes. Então é importante que você saiba que esse parâmetro também não aborda alguns tipos de indivíduos. Uma pessoa que tem uma massa magra muito grande, por exemplo, esse cara aqui, o Arnold Schwarzenegger, assim, ele já não vai se enquadrar no parâmetro de IMC. Por quê? Porque ele tem muito mais massa magra que o normal. Então, o que você tem que entender é que uma pessoa obesa, geralmente, ela é visualmente obesa. E aí você pode tentar utilizar essa tabela aqui. O que a obesidade pode causar? Dentre várias outras doenças, a gente vai citar as principais. As principais são aumento de risco de doença cardiovascular, ou seja, doença do coração. Além disso, uma pessoa obesa tem muito mais chance de ter diabetes. Então, se você é obeso, se você tem sobrepeso, já calculou ali como a gente falou, vai no médico, tenta ver sua glicemia, que você tem um grande risco de ter diabetes também. Além disso, você também tem risco de doenças osteoarticulares. Pessoas obesas têm muita sobrecarga no joelho e muita sobrecarga no quadril. Basicamente, o que eu vou sentir quando eu tiver isso? Bom, você vai sentir muita dor nas costas, você vai sentir dores nos joelhos, dificuldade para se locomover. Por quê? Porque essas são articulações da movimentação. E se você tiver um peso muito elevado, quem vai segurar a barra é justamente seu joelho e seu quadril. Então, com o tempo, as suas articulações vão sofrendo e depois de um tempo, pode ser que você tenha algumas dores, alguns problemas articulares. Medicamento para obesidade, quais são? O que eu posso tomar? Como é que eu trato a obesidade? O que você tem que entender é que a obesidade é tratada principalmente com duas linhas de tratamento. A medicação e a cirurgia são medidas já mais extremas. Os pontos principais do tratamento para a obesidade não tem mágica, não tem dieta maluca que vai te ajudar. Dieta regrada, diminuir ingestão calórica. O que significa isso? Muitas vezes é substituir frituras que têm muitas calorias, substituir hambúrguer, começar a abandonar um pouco essa alimentação como junk foods, que é o que a gente chama, né? Alimentos industrializados, e começar a aderir mais frutas, verduras, diminuir sais também na nossa dieta. Além disso, o que você pode fazer? Começar a ter mais exercícios físicos na sua rotina. Então, o ideal é que você faça exercícios pelo menos meia hora durante 5 dias da semana. E você pode ir aumentando aos poucos. Esses exercícios físicos vão ajudar você a tanto a perder peso, como também não ter aquele efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? O efeito sanfona é quando você perde peso e às vezes ganha de novo. Muita gente já deve ter passado por isso. Você perde peso por um tempo e volta para aquele peso anterior. Se você
colocar exercício físico na sua rotina, provavelmente você vai ter mais facilidade em manter um peso mais baixo. O que você precisa entender em relação aos medicamentos que não são de orientação médica, que não são indicados para justamente o tratamento de obesidade, é que muitas vezes eles vão colocar você em risco. Porque se o medicamento não é indicado e você começa a tomar ele por conta, muitas vezes as pessoas não têm noção das consequências que isso pode causar. Por exemplo, um medicamento que altera o seu metabolismo, que deixa você mais acelerado, justamente para queimar mais calorias, pode ser que te cause insônia, pode ser que te cause problemas ósseos, por exemplo, fraqueza nos ossos, pode ser que cause várias outras doenças. Então, o que você tem que entender é que tome medicamento sempre com prescrição médica, com um médico orientando. O risco vai ser muito mais calculado, vai ser um risco previsto. Quais são as outras opções para tratamento da obesidade? Como eu falei para vocês, tem algumas medidas mais agressivas que a gente pode utilizar. Essas medidas mais agressivas são medicamento, tratamento medicamentoso. Muitas vezes você precisa de um tratamento com remédio. Se realmente falhou em tentar mudar a sua dieta, se tentou aderir a exercícios físicos, a gente pode tentar tratar com medicamento. E como medida extrema, já final, é a cirurgia bariátrica. O que consiste em cirurgia bariátrica? Tem várias outras técnicas que não vêm ao caso, mas o que vocês têm que entender é que basicamente é uma redução do estômago ou uma alteração do trajeto e que você vai diminuir um pouco a absorção de nutrientes. Mas isso também tem uma consequência. Pode ser que você tenha deficiência de algumas vitaminas e etc. E é um risco que é muito mais elevado em relação a você alterar sua dieta. Então o ideal é que só seja realizado para pacientes com obesidade grave, para pacientes com muita dificuldade em perder peso. Se você ainda não está nesse parâmetro, tenta focar em dieta, tenta focar em exercício físico, que provavelmente vai dar certo. O objetivo desse vídeo é que eu quero que vocês entendam que obesidade é uma doença e tentem fugir um pouco daquele padrão louco de beleza, de corpo perfeito. Se vocês tomam como referência um blogueiro, uma digital influencer, o que vocês têm que entender é que aquela pessoa vive para isso. É o trabalho dela ter aquele corpo. Um bodybuilder tem o trabalho dele é ter aquele corpo. Você, não. Você tem uma vida normal. E você precisa ser saudável e não ter o corpo perfeito. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a vocês. Se inscreve lá, curte, que ajuda a gente. E se você tiver mais alguma dúvida, comenta lá que a gente vai tentar responder para vocês, tá certo? Obrigado.